Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16. Eu não falei, não? Claro que eu falei. Como é que eu escrevi? Ó, está anotado aqui, ó. Fiz questão de anotar para mim não esquecer o que eu vi. O que eu não vi, você descobre. Né? Anotei. Abri aqui na minha Bíblia também, já estava aberto. Abra o seu celular, seu iPad, seu tablet, sei lá o quê. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Vamos parar aqui. Tanto Saul, quanto Davi, quanto sacerdotes, profetas e reis que Deus levantou no passado, eles eram sempre ungidos com um óleo até especial, que não era para ser colocado sobre qualquer pessoa, mas especificamente para aquilo que Deus havia designado. Inclusive, o óleo, por exemplo, que Deus mandou Moisés fazer para ungir os sacerdotes, seu irmão Arão e os seus filhos, consagrando eles ao serviço, eles não poderiam ser colocados sobre outra pessoa e ninguém poderia fabricar um óleo semelhante àquele para fazer qualquer coisa com ele. Isso lá no passado. Hoje não. Após a vinda de Jesus, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz, por exemplo, o apóstolo Paulo não, vamos pegar Lucas primeiro, que Lucas diz que Deus ungiu a Jesus. Jesus não foi ungido com óleo. Ele foi ungido com o Espírito Santo, que é o que diz Isaías também 61. Então, Deus não está fazendo uma unção por fora. Qualquer coisa que eu colocar sobre você, eu vou colocar por fora, nas suas mãos, na sua cabeça, eu vou colocar por fora. Agora, o Espírito Santo, ele mexe dentro. O Espírito de Deus, ele mexe dentro. É claro que aquela unção com óleo, ela tinha uma representação. Nós precisamos entender que Deus estava trabalhando com pessoas de menos entendimento espiritual e elas tinham que ter algo para que elas pudessem compreender o espiritual. Deus utilizou muito o material no passado. Aquilo que as pessoas entendem, que as pessoas compreendem, que as pessoas veem, para dar uma lição espiritual. Mas, quando nós olhamos espiritualmente, nós vamos vendo, por exemplo, que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ao povo de Corinto, Paulo diz assim: quem nos confirma com Cristo e quem nos ungiu é Deus. Então, essa unção eu também preciso ter. Você precisa ter. Todo cristão precisa ter esta unção como Jesus foi ungido. Deus ungiu Jesus e Deus ungiu os crentes. Acho que é 1 Coríntios 1, 21, me parece lá o versículo. Que Paulo diz que quem nos confirma com Cristo e nos ungiu é Deus. Então, Deus confirma e Deus ungiu. A unção vem para dentro, não apenas para fora. Ela vem para dentro. Por que ela vem para dentro? Porque quando ela vem para dentro, ela muda de dentro para fora. Se não houver, por exemplo, essa mudança, essa transformação, dificilmente Deus vai conseguir ter êxito naquela unção que foi feita. Você pode ver, por exemplo, que Saul,
Segundo esse próprio capítulo aqui, no capítulo 10, próprio livro, aliás, no capítulo 10 de Saul, ou de Samuel, Saul foi ungido, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou. O que é profetizar? Profetizar é a pessoa falar inspirada por Deus. Então, a primeira coisa que Deus ele quer fazer na minha vida e na sua, inspirar você. Você é inspirado pelo quê? O que inspira você? O que te motiva? O que te impulsiona? O que te fortalece? O que dá a você disposição? Porque tudo isso é o que o Espírito de Deus, força. Porque às vezes tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas precisam dos outros. Você vê Josué, por exemplo, ele tinha uma dependência de quem? De Moisés. Quando Moisés morreu, Josué ficou com todo o povo de Israel. Josué não ficou lá na beira do Jordão e Deus não teve que chegar para ele e pedir ele para ele levantar e agir, e ir, passar e levar o povo? Pois é. Então, por Josué ainda não ter despertado dentro dele o que Deus havia posto, não foi por falta disso não, porque Deus, lá no capítulo 27 do livro de Números, Deus mandou Moisés pegar Josué, impor as mãos sobre ele e ordenar que ele faria isso. Você lembra que Paulo diz para despertar o dom de Deus que há em ti? Então, quero só dizer uma coisa para você. Quando você entregou sua vida a Jesus, uma unção está disponível, está aí dentro. Aí. O dia que você despertar ela, ela se manifesta fora. O dia que você despertar ela dentro, ela vai se manifestar fora. E essa unção é para quê? Essa unção, por exemplo, aqui, o Senhor Deus disse que ele havia de dentro da casa de Jessé provido um rei. Ou seja, é interessante a palavra prover, quando você vai para o hebraico, ela vai te dizer assim, ó, eu vou examinar, eu vou considerar, eu vou observar ele. Ué, mas ele não tinha sido ungido rei? Sim, mas Deus estaria observando, Deus estaria examinando e considerando o que Davi ia fazer com aquilo que ele pôs nele. É a mesma coisa da minha vida e da sua. Às vezes tem pessoas que elas dizem assim, mas pastor, é que eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou sincero, eu busco a Deus, mas até agora eu não consigo, eu gostaria tanto que Deus me usasse. Aí deixa eu fazer uma coisa com você. O que você precisa, Deus já pôs em você. Em você. Agora Deus está observando o que você está fazendo com o que Ele pôs. Por quê? Lá no capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, acho que é o versículo 17, o Senhor Jesus entrou no templo. Isaías 56 também ele fala a mesma coisa. Alguns até dizem que Jesus estava usando a palavra de Isaías, que Jesus disse assim para o pessoal, a minha casa será chamada o quê? Casa de quê? Casa de quê? Não, peraí, está fraco. A minha casa será chamada casa de quê? Para quem? Para quem? Para quem? Para todas as nações. Mas ele lamenta. Vós a tendes feito um covil de ladrões.
Deus nos deu uma casa. Você sabe que a casa de Deus hoje não é esse lugar aqui não, ó. É seu corpo. Deus te deu. O que você está pondo aí dentro? Principalmente uma coisa, que Jesus disse que a casa dele seria conhecida, porque essa casa seria conhecida por um quesito. Qual seria o quesito? Oração. Davi, por exemplo, ele orava 7 vezes no dia, porque ele orava 2 vezes, mas depois ele achou que não era suficiente, ele queria mais. Então ele passou a fazer 7 vezes no dia. Ele saía do seu palácio e ia lá, era só ele estar lá. Por que ele vencia suas guerras? Porque enquanto ele estava em Jerusalém, ele preparava para vencer as batalhas. Aqui, quando ele foi ungido, ele fazia 2 vezes, uma pela manhã e outra pela parte da tarde. Lembra que lá na sua Bíblia, você vai ver que, primeiro baseado numa coisa, que os judeus acreditam, e eles falam, e vários profetas disseram, como disse o profeta Jeremias, que novas são as suas misericórdias a cada manhã. Então eles acreditam que de manhã o céu abre e você pode enviar coisas para lá. E você vai ver lá na frente, no capítulo 3 de Atos, que os judeus também acreditavam numa hora de oração, uma hora nona, que para nós seria às 3 horas da tarde. O céu está aberto e você pode orar naquela hora. Davi, além desses 2 horários que ele começou a fazer, ele colocou mais 7. Mais 5. Por quê? Porque ele queria, e olha só, irmão, você vê que mesmo assim ele ainda caiu, falhou, fracassou. E você vai ver Jesus chamar Pedro, Tiago e João e dizer para eles: orai para que não entreis no quê? Por que será que nós falhamos tanto? Porque nós, às vezes, procuramos tanto acertar, quando nós deveríamos orar. Jesus disse: a minha casa será conhecida por que ora? É de oração. O lugar da minha habitação vai ter. Aí você fica, por exemplo, quantos crentes que às vezes saem hoje para balada, saem para outra coisa e tem oração. Você fala assim: na minha igreja não tem, essa aqui está aberta. Não vem que não quer. Quantas pessoas daqui da igreja, até pastores, obreiros, não é falta de aviso, irmão. Mas sabe o que acontece? Jesus pôs a unção e está observando para ver o que eu vou fazer com o que ele pôs. Como ele pôs em Davi, você pode ver que ele não ungiu Davi e destituiu Saul. Ele fez isso? Davi ficou em stand-by. Por quê? Porque se Davi fizesse a mesma coisa de Saul, por Saul, Deus já tinha Saul. E Deus já tinha desistido de Saul, Deus não queria Saul. Deus já tinha rejeitado Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Ele nunca se preocupou em fazer o que Deus mandou. É para aquelas pessoas mais ou menos, por exemplo, Deus não pôs uma unção e o Espírito de Deus não veio em Saul, mas o que Saul fez com o Espírito de Deus que veio nele? Ele matou o sacerdócio do Senhor, mas quem Deus mandou ele destruir, ele não destruiu, mas o povo de Deus, ele meteu o porrete neles, meteu a espada e matou. Quem Deus mandou Saul ir atrás e destruir, Saul não foi, mas ele foi atrás desse próprio camarada aqui, quando descobriu que Deus tinha ungido ele no lugar dele, para poder matar a Davi. Então, eu preciso observar primeiro. A primeira unção que Deus põe na minha vida, ou na sua, ou na vida de qualquer pessoa, primeiro é para a gente ser inspirado e controlado e dominado por Deus. Por quê? Porque se Deus não estiver no controle, Ele também não fará parte da minha vida.
Por quê? Porque com ele é tudo ou nada. Ou eu entrego tudo, ou ele não quer parte. Ele não quer pedaço. É tudo ou nada. Por isso o versículo 13 do capítulo 16, ele diz assim, olha: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que coisa legal, né? Samuel não precisava mais estar lá. Sabe aquela hora que você não precisa de ninguém estar te corrigindo e te exortando qualquer coisa, porque o próprio Deus já está presente, você já tem essa consciência e você já caminha sozinho? Pois é. Agora, onde é que Deus estava na vida de Davi? Deus se apoderou, ou seja, Davi foi anulado e Deus foi no controle. Se Deus não estiver no controle da minha vida e da sua vida, Ele não vai estar no quarto, não. Ele não vai estar na casa também, não. Ele não vai estar no trabalho também, não. Ele não vai estar na família também, não. Porque você pode ver que, infelizmente, esta família aqui, o único qual Deus tinha o controle é esse aonde ele entrou. Você lembra que Deus não deixou o profeta colocar o azeite, nem o óleo na cabeça de nenhum dos outros irmãos de Davi? Você lembra disso? Lembra? Deus não deixou pôr. Se Davi, Deus iria examinar, observar e considerar o que ele ia fazer, imagina os irmãos dele o que eles fariam. Primeiro, porque os próprios irmãos dele vivia sempre de birra com ele, irmão. Primeira coisa, não combina o Espírito Santo com ódio, com raiva e com ira. Se você pegar água e óleo, pode colocar no mesmo recipiente, ele não vai misturar. Ele não mistura. A mesma coisa é a pessoa que Deus não se apodera da vida dela. Essas pessoas, você vê elas na igreja. Você vê elas na casa, na família. Elas são a porta que o mal utiliza para colocar a futrica dentro de casa, né? A briga, a confusão. Como você pode ver que Davi ele fala no Salmo 23, preparas uma mesa para mim na presença de quem? Jesus disse que os inimigos do homem estão aonde? Quem eram os inimigos que Davi pediu para ser sentado na mesa e na frente deles para poder ser ungido? Aonde que ele foi ungido? Sentado na mesa na frente dos seus irmãos. Agora, presta atenção. Porque mesmo que os irmãos faziam confusão, perseguiam e era inimigo dele, ele nunca levantou a mão e nunca foi inimigo de seus irmãos. Essa é a diferença. Tem crente aí? Jesus, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. Porque se não tivesse, irmão, ele não ia mudo, não. Quando alguém te faz uma maldade, quando alguém pisa no teu calo, qual é a sua reação? O que tem dentro vai sair para fora. Se você pegar, por exemplo, uma esponja que você lava seus pratos, encharcar ela de água e você espremer a esponja, vai sair o quê? Porque tem água. Agora, depois que ela estiver seca, você espremer, vai sair o quê? Porque não tem nada para sair. Quando Satanás te espreme, o que sai de você? Desespero, medo, indignação, revolta. Tem uns que ficam chateados até com Deus.
Poxa, que eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, Deus está me deixando passar por isso, eu não aguento mais essa vida dos infernos, parece que Jesus não vê nada, não reconhece nada do que eu faço. Olha o que está dentro de você, irmão. Olha o que está dentro do nosso coração, vomitando lagartas e escorpiões e cobras, brigando com Deus e os outros. Assim como os irmãos de Davi, por exemplo, quando o pai de Davi pega queijo, pega mais algumas outras coisas, que eu não me lembro o nome aqui do que pegaram, até o capítulo 16 te mostra isso aí. E manda Davi levar para os seus irmãos. Quando Davi chega lá, ao invés dos caras, pô, legal, tem pelo menos comida para gente. Além deles estarem acovardados dentro das suas cabanas e o Golias atormentando a vida deles há 40 dias, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Eles brigaram com Davi, desqualificando ele, fazendo ele voltar, dizendo para ele voltar lá para trás das ovelhas, para cuidar daquilo lá, que aquilo ali não era para ele. Presta atenção, irmão. Eles viram o profeta ungindo ele lá dentro da casa. E nem a unção de Deus na vida deles, se você não respeita uma pessoa, respeita pelo menos o Deus que está nela. Por isso que a Bíblia diz, nós somos feitos o quê? A imagem e a semelhança de quem? Então, meu irmão, em consideração a Deus, já que a pessoa não merece, a gente não deveria considerar? Você vê, por exemplo, Saul não tinha uma unção? A mesma, não foi o mesmo profeta que ungiu Davi? Davi também não tinha? Mas Davi brigou com Saul para tirar ele do trono e ficar no lugar dele? Você precisa brigar com os outros para ter seu lugar ao sol? Vai chegar a sua hora. O seu momento chega. Mas enquanto o seu momento não chega, o que você está fazendo com o óleo que foi posto na sua cabeça? O que você está fazendo com o espírito que foi dado a você? O que você está fazendo com que Deus ungiu você? O que Deus pôs na sua vida? Porque Deus pôs uma inspiração. Porque a Bíblia diz que o sopro de Deus é a inspiração que Deus pôs no homem. Então você está inspirado por quem quando você fala aquelas palavras lindas e maravilhosas? Quando você fala, né, é claro que Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Toda pessoa que diz isso, ela afirma claramente que Jesus é o Senhor, pelo Espírito. Mas quando a pessoa, por exemplo, ela diz que Jesus é o Senhor, mas ela também diz outras coisas que não deveriam sair da boca dela. Você vai ver Tiago dizendo assim: é possível de uma mesma fonte sair água doce e salgada? Ele diz assim: meus irmãos, não convém que seja assim. Por quê? Porque aqui não diz que quando Deus ungiu, Deus se apoderou de Davi? Ok. Então, se Deus se apoderou, Davi só tinha que conservar o que Deus havia posto. Ele só tinha que segurar o que Deus havia posto. Assim como Paulo falou com Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus que é em ti, está em você. Mas Timóteo estava lá capengando, Timóteo estava lá desanimado da vida, Timóteo estava lá para baixo, inofensivo ao mal, né? E nós vemos que o que Deus colocou em Davi não se perdeu, porque até mesmo quando Davi caiu, ele ativou isso de novo. Você vê ele orando no Salmo 51, torna-me a dar a alegria da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. O que Saul não queria que fosse retirado dele? O Espírito que Deus pôs? Não, ele não queria ser retirado do trono. O que é melhor para você, irmão? O que Deus te deu ou o que Ele fez em você? Porque tem gente que considera mais o que Ele deu, não o que Ele fez.
O que é mais importante para você? O que ele te deu ou o que ele te fez? Porque dá, né? Ele deu para um anjo chamado Lúcifer. Era o guardião, era o protetor, era o querubim ungido. Mas o que Lúcifer fez com a unção que ele recebeu para proteger? Então lembra que a primeira unção de Davi era para quê? Era para dar a ele inspiração. Primeiro, para mudar a vida dele e depois mudar o que estivesse ao redor dele. Porque o que Deus põe dentro de você não muda só a sua vida. Vai mudar a vida dos outros que te ouvir. Vai mudar a vida dos outros que se aproximar de você. Porque o que Deus pôs dentro de você não é para ficar retido, é para deixar sair. E nós vemos, por exemplo, que Davi, ele foi esse camarada que quando ele recebeu essa unção de Deus, ele preservou ela. Porque quando Saul ficou atormentado por um espírito maligno, Saul mandou o seu pessoal procurar uma pessoa no povo de Israel, alguém que pudesse tocar. E alguém conhecia Davi. Foi buscar Davi. E Davi chegou ali e Davi tocava. Não tinha só Davi, eu acho que tinha músicos ali, maduros. Davi era um jovem, era um garoto de 16 para 17 anos, mais ou menos. E geralmente quando a gente tem garotos assim na igreja, as pessoas até desprezam, mas às vezes tem velho cabeça branca que não tem juízo como um garoto de 16 e vice-versa. Às vezes tem garoto também que não tem juízo, né? A idade não muda nada. Davi diz que ele era mais sábio do que os seus mestres e aquele que o instruiu. Por quê? Porque ele meditava na palavra de Deus. Ele não tinha apenas uma coisa bitolada na sua cabeça. Mas, voltando aqui. Quando Davi tocava e Saul estava atormentado por um demônio, o que acontecia com o demônio que estava em Saul? E por que ele saía? Por que ele saía? Porque o que estava saindo de Davi não estava saindo dos seus dedos. O que estava saindo de Davi não estava saindo do toque no instrumento. Estava saindo da unção que Deus pôs nele. Você vai ver Jesus falar lá em Lucas capítulo 11, versículo 20. Jesus disse assim: ninguém pode expulsar demônios se não for pelo dedo de Deus. Quem é que estava expulsando o demônio? Era a harpa de Davi? Não, era a unção de Deus que Davi recebeu, preservou e quando precisou, tinha condições de apenas tocar, não precisava falar. Às vezes hoje nós amarramos, eu determino, eu ordeno, eu mando, saia, pare, pode, foi, vai, sai, e não sai. Davi só tocava e saía. Ou seja, é tão fácil a gente vencer os demônios que pode ser, louvando a Deus, um louvor e o diabo sai, quebra as cadeias. Há poder no nome de Jesus, há poder, pois é, ó, cadeias quebrar, pois é. O que estava em Davi o inspirava a fazer algo para tanger, para expelir, para expulsar. E ele expulsava os demônios até tocando ou cantando os seus salmos que ele compôs. E às vezes nós estamos orando e não conseguimos expulsar, né, irmão? Será por quê? A gente ativou, a gente preservou, a gente está falando inspirado, não está amarrado, mas amarrado por amarrar, todo mundo amarra, né, irmão?
Eu não posso só usar o jargão. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez eu fui num local, num escritório de um advogado. Ele estava resolvendo um processo e eu tive que ir lá falar com ele. Quando eu cheguei lá, ele estava ocupado. E aí eu cheguei e falei com a secretária dele. E aí, assim que eu cheguei, ela anunciou, ele também desocupou, eu entrei. E quando eu voltei, eu falei com ela assim, muito educada, eu disse assim, olha, não deu nem para conversar com você, mas estendi a mão para ela. Deus abençoe você. Ela abriu os olhos assim, sentiu o corpo dela assim, até tremer na hora. Eu falei, será o que foi que aconteceu com ela? Fui embora. Não falei nada, não. Eu só disse assim, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Ela tremeu o corpo todo e arregalou os olhos para mim. Mas voltou e sentou lá e eu fui embora. Depois, na outra semana, quando eu retornei lá e eu estava mais tranquilo, ela foi falar assim, pastor, aquele dia que o senhor veio aqui, eu ia pedir ao senhor uma oração. Eu fiz um exame, eu estava com mioma. E eu precisava, pedir ao senhor para o senhor orar por mim. O senhor já saiu falando, olha, minha irmã, hoje não vai dar para mim falar com você, mas segura aqui na minha mão. Quando o senhor segurou na minha mão, pastor, e disse assim, que Jesus te abençoe, pastor, naquela hora eu senti assim, pum! Eu falei, por isso que eu vi, não falei nada com ela, né? Por isso que eu vi os olhos dela. Ela arregalou os olhos e o corpo dela parece que até tremeu. Por quê? Porque naquela hora saiu a unção de Deus e destruiu o tumor, coisa que estava dentro dela. Ela disse, eu fui lá, pastor, anteontem, meu útero está limpinho. Não tem mais nada, sumiu tudo. Naquela hora que eu segurei na sua mão. Por isso, meu irmão, se você fala algo inspirado para alguém, e isso está em você. Isso está dentro de você. Se você fala algo, se você apertar a mão de uma pessoa, se você dá um abraço em alguém, o abraço que você dá quebra correntes, cadeias que estiver prendendo aquela pessoa emocionalmente, fisicamente, o que estiver segurando ela, né? São coisas assim que nós devíamos fazer por inspiração, nós não fazemos. Às vezes, tem uns que até dizem assim, nem vou fazer nada, que isso não dá certo. Dá, irmão. Dá. Faça. Deus te inspira. O que Deus pôs em você é para inspirar você, para que aquilo que você fizer ajude os outros. Tem tanta gente precisando de uma palavra. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho vergonha de falar. Eu gostaria, né, gravar um vídeo, gravar um áudio, mas eu tenho vergonha. Não tenha. Porque Deus pode estar te dando uma inspiração para salvar vidas, para libertar pessoas, para quebrar correntes, para expulsar demônios. Quantas pessoas, às vezes, na igreja, a pessoa chegava, e eu costumo falar isso, e eu quero deixar isso aqui registrado para você. Por quê? Pelo seguinte, já viu aquelas horas que a gente faz oração, manifesta um demônio, Busco? Pois é. Manifestam uns demônios mais simples que nós vamos dar conta deles, mas os piores Deus já expulsou só com a palavra que foi pregada. Eu me lembro de uma senhora, ela foi 50 anos mexendo com aquelas coisas lá, aqueles negócios lá que vocês sabem, do outro lado lá das trevas. Não vou falar aqui, que senão o pessoal tem que editar ali toda hora. E ela ficou 50 anos naquilo, e ela foi lá para a igreja. E ela converteu. E ficava todo mundo, quando soube que ela era de lado do lance, ficou todo mundo, o dia que essa mulher manifestar, vai ser capeta para juntar de caminhão. Porque ela era a dona lá do negócio, do rebuliço lá, era ela. Ela nunca manifestou. Sabe por quê? Ela estava me contando que o dia que ela foi lá na igreja, Deus me usou para falar a vida dela todinha com ela.
Ela falou assim, não tem base um negócio desse. Esse homem, eu estou vendo ele a primeira vez, e esse homem falando tudo isso aí só pode ser de Deus. O coração dela abriu, aquela palavra expulsou tudo que estava dentro dela. Tanto que ela pediu a gente para poder ir lá. Foram 14 carroças cheias da tralha lá para poder tirar de dentro do lugar dela lá, da casa dela. Tinha ou não tinha? Pois é. As coisas tiraram. Agora, ela não tinha mais nada para a gente tirar. Os pastores foram lá na casa dela tirar os apetrechos. Ela, Jesus tirou. Ela nunca manifestou. Porque Jesus limpou. Como Jesus disse em João 15:3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Deixa Deus, o Espírito Santo te dá inspiração para a gente falar, para a gente dizer, para a gente poder fazer. É o Espírito Santo que dá. Deixa Ele te inspirar para isso, tá? Porque é o que Deus, Ele deseja. Lá em Efésios 4, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó. Aqui ele fala de 5 coisas. Eu só vou frisar uma que é dentro disso que nós estamos falando. Há poder no nome de Jesus. 4:7 diz assim. Mas a graça que me foi dada, a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu o quê? Ele deu ou ele vai dar? Deu. Então ele não vai dar, não. Para de pedir, apenas use. Ele já deu. Você já deu sua vida para ele? Ele também já te deu isso aí, ó. Deu dons aos homens. Que dons? Vamos embora lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, ele subiu para cumprir o que ele deu. E ele mesmo deu uns para quê? Para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o que ele queria? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de quê? Do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo, até que todos cheguemos aonde? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de quem? De Cristo. Aqui tem um ministério aqui que Davi tinha, ó, que além de rei, assim como Samuel, ele é considerado, não, a função que ele ocupou, embora era de juiz, mas era ele que decidia, então é como se ele fosse rei. Samuel era profeta, é claro que a evidência maior do seu ministério foi na profecia, né? Mas ele era como se fosse um rei para Israel. Davi foi ungido para ser rei, mas ele tinha um ministério também de profecia. Tanto é que você abre a sua Bíblia no Salmo 22 e você vai ver ele falar do que Jesus disse lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Palavra dele. Você vai ver ele falar lá em Atos capítulo 2, você vai ver Pedro pegar as palavras de Davi para recitar que ele não deixaria que o seu santo visse corrupção. Quem falou? Davi. Porque o profeta, ele tem 2 coisas aonde ele trabalha. Ele trabalha com 2 dons. Deus deu o que para os homens? Dons. Ele trabalha com 2 dons. Quais são eles? A palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. A palavra do conhecimento, ela te mostra pessoas, coisas e lugares. E ela te fala sobre o presente e o passado. A palavra do conhecimento. A palavra da sabedoria, ela te mostra o futuro, os planos, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Você pode ver, por exemplo, que Davi teve ocasiões que ele, como rei, pegou a estola sacerdotal
e consultou a Deus. Não precisou do sacerdote fazer aquilo para ele. E ele não morreu. O rei Uzias tentou fazer isso aí, ficou leproso. Por quê? Porque o que Deus pôs dentro de Davi, Davi desenvolveu. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você, que Deus pôs em Davi uma unção para inspirar a Davi. Tanto quanto que você pega 1 Samuel capítulo 22, Davi foi para uma caverna chamada Caverna de quem? Adulão. E lá na caverna de Adulão foi seu pai, sua mãe, seus irmãos, que agora estavam sendo perseguidos por Saul, foi buscar guarida em quem? Não, já que vocês não gostam de mim, que vocês não me aceitam, vocês me odiavam, some daqui, cambada. Ele fez isso? Não, ele cuidou de sua família, tirou eles até dentro da caverna, foi lá no rei dos Moabitas, lá no Filisteu, pediu guarida lá, botou lá na cidade, fez uma casa para eles, botou eles lá. Ele não expulsou eles. Mas lá nessa caverna de Adulão, desceu a Davi 400 homens, só gente legal, gente boa. Quem que esses homens eram? Todo que se achava em aperto, endividado, homem de espírito desgostoso. E Davi se tornou o que desses homens? Líder, chefe. Ufa. Tem gente que só quer uma igreja boa, né, irmão? Gente legal, gente assim próspera, gente assim tranquila, gente que já está em pleno exercício do ministério. Eles não querem os perturbados, não. Eles não querem os desgostosos. Tem tanta gente desgostosa da vida, desgostosa até da obra de Deus. Tem tanta gente, irmão, com a vida amarrada, com a vida apertada, com a vida destruída. O que Davi fez com esses caras aí? Tornou eles o exército que levou ele para o trono. Aquela tranqueira que hoje aparece no seu caminho, amanhã vai ser o seu orgulho. Amanhã vai ser o seu trunfo. Agora, para isso acontecer, meu querido, meus lindos, meus maravilhosos, vou usar essas palavras bonitas, né? Meus lindos. Para isso acontecer, meus irmãos, é necessário o quê? É necessário o quê? É necessário a gente deixar Deus no controle. Não se apoderar só no dia que nós recebemos a fé, mas estar sempre no controle de todas as coisas, porque Ele estará sempre te inspirando. Você tem a condição. Para dessa coisa de ficar pegando e levando para o seu pastor. Você pode, porque o que tem dentro do seu pastor também é o que está dentro de você. Quando Deus pegou do seu pastor, já pôs em você, já está aí dentro, é para você pegar e pôr em outro, e pôr em outro, e outro, pôr em outro, pôr em outro. Daqui a pouco, meu irmão, não tem lugar mais para Satanás nessa igreja, nem na sua casa, nem na sua terra, nem em canto nenhum. Estará tudo dominado. Mas você vai ver, a unção de Deus na sua vida vai te ajudar a lidar com gente problemática. Eles virão. E você é o remédio para eles. Diga assim, graças a Deus. Por isso que agora eu sei que eu estou apertado em casa, é isso. Pois é, então você sabe que na sua casa o galo está cantando. A giripoca está piando lá em casa, pastor. Pois é. É você que põe a lubrificação nos parafusos lá para a giripoca não piar. Né? Muda a coisa, meu irmão. Está na sua vida, pede a Deus. Deus já deu dons para você. Essa primeira unção de Davi é para inspirar, para mudar a vida dele. Você pode ver que mudou ele e mudou pessoas. Ele não mudou só, não. O que Deus pôs em você é tão grande que não vai ficar só dentro de você. E o que Deus fez na sua vida, Ele vai repetir na vida dos outros. E tomara que seja o dobro do que foi na sua. Porque eu falo com quem trabalha comigo, eu digo o seguinte, se você não fizer mais do que eu, ou eu não te ensinei direito, ou você é ruim para aprender. Porque é obrigação da pessoa fazer melhor. É obrigação. Obrigação. Paulo não, foi João, né? Filhinhos, me alegrei quando me disseram que os meus filhos andam na verdade.
que o João estava dizendo? Poxa, que legal que vocês estão aí, eu estou aqui preso, mas vocês continuam andando no que era para andar. Então, a primeira unção de Davi foi para dar a ele isso aqui, ó. Inspiração para mudar a vida dele, inspiração para ajudar a família dele, inspiração para poder ajudar as pessoas necessitadas que chegou a ele. Ele não mandou esses homens, ele poderia falar assim, vocês estão loucos? Cara, isso já está difícil para mim. Se eu peguei minha família, levei lá para Ziglag. E vocês, rapaz? Pô, um cara só é fácil de esconder. Agora 401, irmão. Imagina aquela vida dentro daquela caverna, sem saneamento básico, sem lugar, sem cama. Olha o fedor, cara, aquilo, irmão. Mas Davi não mandou os caras embora, mas ajudou os caras a mudar de vida. A gente diz assim, poxa, pastor, se eu pudesse, eu ajudaria. Meu sonho assim é ajudar as pessoas. Irmão, se você não pode dar casa, você não pode dar comida, se você não pode dar dinheiro, roupa, dê a palavra de Deus, dê a unção que está na sua vida, a inspiração, deixa Deus te inspirar, para pelo menos levar paz na alma, sossego na alma, de quem está assim, ó, apertado, de quem está assim, desgostoso, levar esperança, levar ânimo, levar ali para aquela pessoa, mostrando para ela que tem um caminho. Deixa o pessoal da comida, da camisa, da roupa. Se você não tem para dar, vai lá e dá o que você tem. O problema é que a igreja às vezes não dá nem a comida e não dá nem a inspiração. Deus te inspira para isso, meu Pai do céu. Fala assim, Senhor, sopra nas minhas narinas hoje. Isso. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta. Né? Por quê? Porque a palavra inspirada, o que nós chamamos de profecia, não é aquilo que muita gente diz assim, eis que o Senhor te diz. Pode falar? Pode. Deus pode fazer isso? Pode. Eu não estou dizendo que Deus não pode, porque Ele é Deus. Eu não posso dizer assim, Ele não faz isso. Não posso, né, irmão? Toda regra tem exceção. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo diz assim, quer ver? Ó, essa é a função minha e sua. Lembra, diz que Deus está colocando essas três coisas na sua vida e as pessoas que pereceram do teu lado, a culpa é sua. Eu estou tirando, me isentando eu, porque eu já vim te dar aqui, passar, para mim não ficar com esse negócio na minha mão, não. Vamos embora lá. Diz assim, ó. O pessoal já fica com medo quando é responsabilidade, né, irmão? Diz assim, ó. Versículo 3, 14:3. Ele diz, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Três coisas: a profecia, a palavra inspirada, a inspiração de Deus é para você falar. Falar com quem? Falar com os homens. Pode falar com as mulheres também, tá, irmão? Pode falar com as mulheres, pode falar com os jovens, pode falar com os adolescentes, pode falar com os velhinhos, pode falar com qualquer um. Você fala. Deus te inspira para poder falar. Para fazer três coisas, o que você fala tem que estar carregado dessas três coisas. Primeira delas, eu não preciso nem colocar aqui digamos, em sequência, né? Mas nós podemos colocar edificar, construir, fazer crescer. O que Davi fez com esses homens endividados, desgostosos e apertados? Davi mudou a vida deles. Mudou a vida deles com o quê? Davi poderia falar assim, quer saber de uma coisa? Vocês estão endividados, devendo impostos, vão criar uma revolução, vão depor o governo, vão derrubar o cara, porque eu já tenho unção, cara. Eu já fui ungido para reinar, então eu isento vocês, passo lá o pano e vocês ficam comigo. Bora? Um dos soldados de Davi, quando achou Saul dormindo dentro da caverna, ele não sugeriu Davi para matar ele?
E depois, quando Davi disse que não faria isso, que não tocaria no ungido do Senhor, ele não diz assim, então me deixa eu ir contra ele. Muito menos, se eu deixar também, é a mesma coisa que eu esteja fazendo. E naquele dia Davi profetizou. O que Davi profetizou? No dia de amanhã, algo acontecerá a ele. Davi falou o que ia acontecer. Davi nem disse assim, eu desejo isso para ele. Não, ele fez uma profecia. E aconteceu que os filisteus mataram Saul. Só que Davi não precisou colocar suas mãos. Né? Então, a profecia, ela tem essa coisa de construir, de levantar, de colocar em pé. Ela não é para chegar ali, Deus vai te... irmão, alguém pode até chegar e falar assim, Deus vai te matar, Deus vai acabar contigo. Pode falar? Pode. Mas porém tem uma coisa. Mas se você se humilhar, se você buscar, se você se arrepender, se você voltar, isso anula. Porque tem que ter a saída, não pode ter só o decreto, tem que ter o escape. Se não tem, irmão, não é Deus. De vez em quando aparecem uns profetas para mim e dizem assim, porque Deus falou que você vai cair, você vai não sei o quê. Aí eu fico olhando para a cara deles. Tem uns que até perguntam, você recebe? Eu não, sou besta. Hoje você besta o quê, rapaz? Você besta não. Porque se chega para mim e diz assim, você vai cair por isso, por aquilo, mas se você buscar agora, colocar seu joelho no chão, entrar em jejum e oração, fazer uma vigília, chamar a igreja, irmão, você pode ter certeza que eu vou correr atrás desse negócio. Por quê? Porque é de Deus. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, eu vejo que o senhor está num avião, a sua mala... Irmão, nem para o Brasil eu vinha, irmão. Era povo fora do Brasil, eu ia para outro mundo. O senhor recebe? Eu falei, eu não. Recebo não. Por quê? Por que eu não recebo? Porque meu pai me ensinou assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Deus vai mandar para um canto, ele não pergunta se eu quero ir, ele só me manda. Ele não me dá alternativa, ué. Ele não vai me dar alternativa, então o que acontece? A profecia, o que profetiza, ele fala para edificar. Então, na sua palavra, tem que ter algo para levantar, fazer a pessoa crescer, fazer a pessoa melhorar, fazer a pessoa mudar. Né? Ele fala de exortação, que é encorajamento. O que às vezes nós mais temos hoje são pessoas desencorajadas, até mesmo depois dessa crise, dessa pandemia, de política, de economia, de tudo que nós temos no nosso país, o que nós mais vemos é gente sem coragem, inclusive na igreja. Na igreja está cheio de gente desanimada. A palavra tem que encorajar. A terceira coisa para mim terminar aqui contigo. Consolar, despertar, estimular. Às vezes, sabe o que, irmão? Acalmar. Às vezes tem pessoas, muita gente que às vezes me liga desesperada. Às vezes eu não oro, eu só acalmo a pessoa. E a pessoa diz assim, outro dia uma irmã contou isso aqui, até anotar, ela falou assim, o pastor falou comigo, fique em paz. E eu fiquei, eu me acalmei. E resolveu o problema. Porque a pessoa só precisava de alguém para colocar calma nela, porque pilha. O diabo já põe, e os desesperados também. E os que não estão esperados por Deus, vai colocar você em desespero. Porque consolar não é você ir lá, abraçar, conforto, deixar a pessoa confortável. Fica tranquilo, eu vou entrar diante de Deus por você, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, eu vou orar por você, se acalme. Deus é contigo, Jesus te ama. Quantas vezes é necessário, às vezes, a gente repetir isso para alguém? Quer ver uma coisa?
Eu não falei, eu não postei nenhuma rede social minha, eu não avisei nem os pastores aqui no grupo da igreja sobre a morte da minha mãe. Eu não avisei, eu não falei. Por uma coisa. Porque às vezes tem pessoas que ficam remoendo aquilo toda a vida. E quanto mais você fica remoendo algo, você tem mais dificuldade de superar. Mas eu recebi muitas mensagens que eu falei só com os meus auxiliares aqui e com o meu filho que estava aí. Falei só com eles. E com o pastor Jaime, e não falei com mais ninguém. E fui embora. Mas as pessoas, quando souberam, elas me passaram mensagens assim: estamos orando pelo Senhor. O que essa pessoa está me dando? Conforto, consolo, encorajamento. Porque é o que a gente precisa nessas horas de dificuldade ou de luta que a gente enfrenta. Então, peça a Deus hoje que o que Ele pôs em Jesus, aliás, não só hoje, mas todos os dias, que com o mesmo Espírito, com a mesma unção que Ele ungiu a Jesus, a mesma unção que Ele ungiu a Davi, a mesma unção que Ele pôs até em Saul mesmo, e que Saul não soube aproveitar ela. Porque tem gente que às vezes não sabe aproveitar a unção que Deus pôs. Que Deus coloque ela em você. Sabe por quê, irmão? Eu achei legal essa frase aqui, ó. Sem um coração transformado, ninguém irá reinar, apenas ocupará um cargo. Depois você leia 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9 e 10. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e tornou ele outro homem. Se Deus não me torna outra pessoa, eu apenas ocupo um cargo. E não uma posição que Deus tenha me colocado. Deus não quer te dar posição. Deus não quer te dar cargo. Deus quer te posicionar onde Ele precisa que você esteja. E a unção dele fará você se posicionar no lugar certo. Porque você vai ver que Deus deu várias coisas para que isso se cumprisse na vida de Saul. Enquanto Saul fez, Deus estava nele. Saul perdeu. A receita para a destruição. Eu tenho uma mensagem até que eu nunca preguei. A receita para a destruição. Eu falo em cima disso aqui de Saul. Que João vai falar lá para aquelas igrejas lá de Apocalipse. Lembra de onde caíste. Ou seja, aquela igreja estava em pé. Mas caiu e não lembrava. A receita para a destruição é o que Deus pôs, te mudou. E você está fazendo o reverso agora. Faça não, irmão. Desperta, chama, chora, peça, faça o que tiver que fazer. Dê lugar para o Espírito Santo assumir o controle de tudo, do que você sente, do que você pensa, do que você imagina, do que você quer. Ontem eu estava conversando com a minha mulher. Às vezes ela é a minha primeira pessoa que escuta. Eu estava aqui na igreja, eu vim para cá para a igreja, fiquei aqui o dia todo, como hoje também eu fiquei. Amanhã também eu vou ficar até a hora da reunião. Sozinho, graças a Deus. Até tranquei o quarto hoje para ninguém entrar. Fiz o que Jesus falou: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ele não consegue falar em secreto porque tem uns que escutam. Quando eu começo a falar lá, né? As pessoas escutam que às vezes eu me empolgo e eu grito. Mas quando eu não estou empolgado, só falando no meu coração, aí pronto, irmão. Ninguém entra na conversa ali. Bota uma musiquinha no ouvido assim, uma música instrumental, e fica ali conversando, só eu com Jesus ali. Amanhã eu vou me fechar de novo lá dentro. Vale a pena. Faça na sua casa se você puder. Se tiver um tempinho, faça. Vai ser bom demais para você. Eu estava lendo e vi uma coisa.
Você lembra quando Abraão foi para o Egito? Lembra? Lembra que depois o faraó descobriu que Sara era a mulher dele? Lembra disso? Lembra? O faraó descobriu, expulsou Abraão de lá, né? Mas ele deu um presente para Sara. Qual foi o presente que ele deu para Sara? Hã? Qual foi o presente que ele deu para Sara? Agar, a serva. Eu disse para minha mulher, às vezes você tem que ter cuidado, irmão, até com os presentes que você ganha, porque às vezes não é Deus que está dando, não. Deus nunca daria um presente daquele para criar uma confusão que até hoje o mundo está de cabeça para baixo. Aí veio uma ideia para minha oração. Minha oração ontem. Jesus, não me dá o que eu te peço, me dá o que eu preciso. Porque eu posso querer uma coisa, como os crentes evangelizam, os crentes dizem assim, Deus é contigo, pastor, onde quer que o senhor estiver. Não, irmão, Deus só é comigo onde Ele mandou ir. Não me inflama não, por favor, não me faça ser um rebelde, porque Ele não é comigo onde eu estiver não, Ele é comigo onde Ele mandou estar. Fala isso com ninguém não, irmão. Se Ele mandou você estar, até na beira do inferno, você vai estar bem, porque Ele vai estar contigo. E o inferno não vai te atormentar, você pode morar lá na porta dele. Ele não vai te atormentar, porque Ele está com você. Aí, por isso, eu não sei, né? Ontem na minha oração, o que eu pedi para Deus, não me dá o que eu te peço, me dê o que eu preciso. Porque eu posso pedir para Deus coisas que Deus não queira me dar. E Ele pode me dar o que eu estou pedindo. Lembra de Balaão, quando Balaão pediu para poder ir com os camaradas que foram buscar ele lá do rei Balaque? Deus falou, vai. No caminho o anjo estava lá para matar ele. Vai, irmão, fica pedindo as coisas para você ver. O anjo está lá no caminho esperando você com a espada desembainhada.